paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos ao canal. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Deveres Civis, Morais e Espirituais. Nosso objetivo, através deste vídeo, é de trazer um comentário em vídeo que sirva de subsídio para as suas aulas nas escolas bíblicas e nas escolas dominicais, amém? Então, vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém? A presente lição, estudaremos uma das mais importantes passagens concernente à relação entre a Igreja e o Estado. O apóstolo Paulo, ele ensina a Igreja cristã de Roma como o crente deve se comportar diante das autoridades. Ser cristão não nos exime de nossos deveres cívicos. A Igreja evangélica, na condição de segmento da sociedade, deve ser submissa ao Estado. O capítulo 13 da carta aos Romanos discorre sobre o cristão quanto ao seu relacionamento com o Estado. A lição apresenta com relação aos direitos civis, a natureza do Estado, o propósito do Estado e a Igreja e o Estado. Mas uma definição precisa da palavra Estado: o Estado é a nação politicamente organizada, uma coletividade organizada para fins de governo, e a política é a arte de bem governar e administrá-la. Onde houver uma comunidade, há necessidade de uma hierarquia política e de uma organização para protegê-la, beneficiá-la e regê-la por leis que regularmente, com justiça, equidade e vida em sociedade, pois, do contrário, seria uma verdadeira anarquia e seria impossível tal comunidade prevalecer ou subsistir. O crente ele tem como obrigação cumprir os seus deveres como cidadão, visando, acima de tudo, a glória do nome de Deus. Então, isso é muito importante para nós. Como podemos compreender as autoridades constituídas que são ordenadas por Deus? Já vi pessoas discordar terminantemente do próprio texto bíblico, onde nós lemos no textual, que toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. No contexto do Novo Testamento, as autoridades romanas e judaicas nem sempre foram tolerantes com os cristãos. Vez por outras, graves perseguições se levantaram contra a Igreja. No entanto, o apóstolo admoesta a Igreja, principalmente aqueles que vivem uma nova vida em Cristo, a não se rebelar contra o Estado. Então, como diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O que devemos compreender dentro desse texto bíblico? Aqui Paulo não se refere às formas de governos que se estabeleceram ao longo dos anos, como reinos tiranos e governos ditatórios, mas que o princípio de autoridade constituída ou delegada vem de Deus. E por isso o crente deve se submeter a ela.
A história bíblica mostra como Deus constituiu autoridades no mundo. Deus usou o governo pagão para realizar seus propósitos. Temos como exemplo o rei da Pérsia, Ciro. Deus o chamou de meu ungido. Veja o texto de Isaías. Texto de Isaías, capítulo 45, verso 1. 45, 1 de Isaías. Diz assim o texto: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então Deus estava lidando com um rei. Deus estava permitindo, usando esse rei, que não era um servo dele, como podemos ver, devoto, mas ele estava sendo um servo de Deus, porque ele estava sendo usado por Deus para esses fins. Então, o imperador de Babilônia, Nabucodonosor, a Bíblia também nos mostra que Deus o chamou de meu servo. O imperador de Babilônia, Nabucodonosor, servo, ou seja, servo de Deus, Deus chamou de meu servo. E Ciro, rei da Pérsia, Deus chamou de meu ungido. Então, as autoridades, todo o princípio vem de Deus. O próprio Jesus afirmou isso em João 19, versículo 11. João 19, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus falou que nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Ou seja, autoridade, poder, toda permissão tem que vir de Deus. Então, Jesus falou sobre isso. Mostra como Deus tem agido, porque toda autoridade é delegada por Ele. Assim, temos certeza de que não há poder independente de Deus. Governo, lei e ordem são evidências da intervenção divina na vida e na história da humanidade. Ele é soberano e está no comando de todas as coisas. O Estado proporciona, além da promoção do bem coletivo, a punição do mal, ou daqueles que contrariam as suas leis. Conforme o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 3 e 4, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Aliás, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, está aqui claro o propósito pelo qual essas leis têm que ser cumpridas e Deus permite. O cristão, ele tem duas pátrias. O apóstolo Paulo era cidadão de duas pátrias. Era cidadão do céu e também era cidadão romano. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20,
ele fala que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, que é Cristo. Em Romanos, aliás, como cidadão romano, Paulo, ele diz o seguinte, no capítulo 22 de Atos, versículos 25 e 26. Veja só. E quando estava atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Versículo 26. E ouvindo isto, o centurião foi anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vai fazer, porque este homem é romano. Paulo era romano, tinha cidadania romana, mas era um cristão. Tinha uma pátria no céu. Então, como podemos entender isso? Nós, como cristãos, devemos proceder corretamente na sociedade, cumprir as leis, honrar as autoridades, porque nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. E todo o nosso procedimento honra a Deus aqui, nesta sociedade, na Terra. Então, temos essa responsabilidade, temos este dever, porque temos uma esperança de uma pátria lá no céu. Mas temos, por enquanto, de passagem, uma cidadania terrestre. Então, enquanto o Cristo não vem buscar a sua igreja, temos que cuidar para proceder corretamente nesta sociedade, cumprir as suas leis, seus deveres, seus impostos, porque assim o nome do Senhor será glorificado. Porque os magistrados não farão mal para aqueles que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal, os anarquistas, os insurgentes. Então, temos duas cidadanias. Temos que cuidar da nossa pátria, cuidar da nossa vida em sociedade, sem perder o foco das coisas que são de cima, da nossa esperança que está no céu. Ele reconhecia essa dupla cidadania, que é Paulo. Por isso, não renunciou à sua cidadania na terra por ser cristão. Antes reivindicou seu direito de cidadão quando apelou para César, conforme Atos capítulo 25, versículo 11. Porque os judeus convocaram cerca de mais de 40 homens que procuravam assassinar Paulo. Eles fizeram um pacto que não comia, nem bebia, até que Paulo deixasse de respirar. Então isso chegou ao conhecimento de Paulo e daqueles que estavam o guardando. E foi convocado soldados, ou seja, a proteção do Estado garantiu e preservou a ida de Paulo para o seu destino, sem que aqueles mais de 40 homens tentassem tirar sua vida. Ou seja, Paulo estava usando um recurso que era de direito, porque ele era um cidadão romano. Paulo, ele tentou ser um bom cidadão, por isso que ele tinha esse direito e pôde fazer uso dele. Então, veja o que diz o texto de Atos 25, versículo 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuo morrer, mas sigo nada das coisas de que estes me acusam. Ninguém pode entregar a eles. Apelo para César. Aí, Paulo
teve essas perseguições, mas, através das autoridades, ele foi protegido. Então, Roma era um império tirano e pagão e tinha uma pirâmide de corrupção e poder quase indestrutível. Mesmo assim, suas leis protegeram até mesmo o apóstolo quando estavam sob ameaça de morte pelos judeus. Então, isso é evidente. Veja como foi esse episódio, né? Atos, capítulo 23, versículo 20 a 24. Vejam só. E disse ele, os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creia, porque mais de 40 homens dentre eles andam armados, ou seja, andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que tenham morto, e já não estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, dando nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Então, isso foi realizado porque as autoridades protegeu Paulo nessa situação, quando estavam todos conspirando para matá-lo. Paulo teve esse amparo, essa proteção do Estado. O cristão, como cidadão do céu, tem o dever de obedecer e honrar as autoridades constituídas, pois o nome de Deus é glorificado nessa atitude. Porém, se o Estado inferir na vida do cristão, que venha de encontro à fé e à sua liberdade de culto e a sua relação com Deus, a Bíblia nos deixa bem claro o que o cristão deve fazer nessa situação. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, nosso grande mestre por excelência, nos dá a receita para proceder e ser cristãos prósperos nas duas cidadanias, porque nós temos uma grande responsabilidade, temos os nossos deveres com relação à nossa cidadania no céu e também com relação à nossa cidadania aqui na terra, ou seja, terrestre e na celeste. Então o cristão tem duas cidadanias, a terrestre e a celeste. Então, Mateus capítulo 22, versículo 21, Jesus disse, dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, temos deveres com o Estado, temos. E também temos dever com o céu, porque nós somos servos de Deus e temos também uma pátria lá no céu. Porque isso foi o que Jesus nos garantiu, essa morada. Amém? Aprendemos neste estudo que nós cristãos temos duas cidadanias, isso exige responsabilidades civis e espirituais. A igreja é sal da terra e luz do mundo, razão pelo qual o nome de Deus é glorificado diante dos homens. Oramos pelas autoridades de nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Espero que esse vídeo contribua com a sua aula na escola bíblica e na escola dominical,
compartilhe e, se gostou, dê o seu ok. E que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.